TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você. Mais um programa líder de audiência na sua TV Itapetinga. Fala pessoal, eu sou Jânio Gouveia, bem-vindo a um novo episódio do Arte na Contramão. Aqui a gente fala de criatividade, arte, cultura, trabalho, vida pessoal e harmonizando dentro de uma perspectiva bíblica, não é isso, Diogo? É isso aí, eu sou o Diogo Andrade e hoje o papo que a gente vai conversar, né, com o nosso querido convidado é muito interessante e necessário. Tem muita gente trabalhando sério com comunicação, mas ainda fica levando o título de menino da mídia ou a menina da mídia, tanto faz, o rapazinho da mídia, mas hoje como se não fosse uma profissão de verdade. E hoje a gente vai falar isso de uma forma muito séria, com uma pessoa muito nova. Mas antes disso, nós vamos para o recado dos nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top, som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. Alex Wellington, da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. Bom, e para trocar essa ideia com a gente, trouxemos alguém aqui que vive na prática esse tipo de atividade, que é o Miguel Jonathan, que trabalha com comunicação e mídia, já passou por várias experiências, apesar de muito jovem, e vai ajudar a desmistificar muita coisa hoje. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, gente. Para quem não me conhece, como já foi apresentado, me chamo Miguel Jonathan, tenho 17 anos e é uma honra para mim estar aqui participando desse podcast, sendo o meu primeiro. E é isso, vamos, como eles falaram, desmistificar esse assunto aí. Muito Mas bem. que honra, que né? Honra, é? Primeiro podcast aí, palmas. E aqui no Arte da Contramão com a gente, né? Essa sim, sim. honra é toda nossa, recebeu. Então, para a gente começar do início, do começo, como foi que você entrou na área da comunicação e mídia e o que te levou por esse caminho e qual foi o primeiro contato real com esse trabalho? Primeiro, como foi que você entrou nessa área? Pô, então, para começar, nessa área de comunicação e mídia não foi diretamente entrando para essa área. Foi primeiro na produção de artes, eu criava arte, né? Aí criava aquelas artes bem feinhas, o pessoal fazia no início e tal. Uhum. Aí, beleza. Só que nisso tudo eu não pensava em colocar isso como uma profissão, levar isso para frente como um trabalho, como uma responsabilidade. E chegou pra mim o primeiro contato. Só que eu falei, pô, como é que a pessoa chegou até a mim se eu não tenho nem conhecimento, não tenho, como é que eu posso dizer, não tinha nenhum um telefone bom pra poder fazer essas criações. Então, assim, falei, pô, não é possível que vai dar bom desse jeito. Mas a pessoa começando... chegou pedindo pra gravar um vídeo? Não, foi com arte primeiro. Com arte primeiro. Começou com a arte. Aí depois disso veio a criação de vídeos e de foto, que no caso foi dentro da igreja que eu tive essa vontade. Certo. Aí chegava dia de culto, dia de domingo, aí eu pegava o telefone, tirava uma foto, gravava, mas sem aquele negócio de ângulo, sem uma gravação com a câmera parada, sem nada disso. Só ia e fazia. Beleza. Chegou um certo dia, surgiu uma vontade de eu criar um Instagram pra minha própria igreja. Criei o Instagram, pedi permissão do pastor, falei com meus pais, beleza. Fui e criei. Depois disso eu fui me aprofundando mais nessa área da fotografia, do vídeo, tudo certinho. Aí veio a vontade de querer parar pra estudar, sentar e ver o porquê, né? Sentei, parei pra ver o porquê. E assim que levando pro lado cristão, eu pude perceber o quão é importante as pessoas serem alcançadas através da fotografia, através da foto. Por quê? Tem pessoas que, não conseguem, não têm forças de estar dentro de uma igreja por causa de uma depressão, de uma ansiedade. As pessoas, elas são alcançadas através daquilo.
Porque as pessoas, elas, como é que eu posso dizer? Elas conseguem ter esse acesso, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. Sim. Não tem, se tiver poucas pessoas que não têm acesso. É verdade. Então, assim, pra mim é extrema importância esse contato das pessoas com a mídia de igreja, com a mídia de evento, com a área da comunicação, mas respondendo a pergunta do porquê dessa área da comunicação, foi através dos meus pais mesmo, de eventos, só que eu não pensava nisso como uma carreira, como um trabalho, como uma responsabilidade. E graças a Deus, hoje em dia, tenho tido bastante convites, bastante trabalhos. As pessoas têm me procurado para fazer essa parte da comunicação, tanto orientando mídias, né, quanto trabalhando em si. Puxa, que legal, cara. Muito bom. É engraçado que muita gente acha que o trabalho do videomaker é só apertar lá no REC, pronto. Mas, na prática, né, o que existe por trás de um vídeo que as pessoas não veem? Planejamento, responsabilidade, pressão. Como é que é esse bastidor, Miguel? Fala pra gente. Essa pergunta, ela é boa. Foi no âmago. Foi lá. Mas assim, não é só chegar, gravar, editar e postar. Não. Existe toda uma preparação, podemos dizer que um ensaio, todo um roteiro para aquilo ali seja, como é que eu posso dizer? Seja um assunto direto, vamos supor. Uma pregação, uma ministração de alguém, um devocional. Ela precisa ter um começo, meio e um fim. Pra quê? Ela precisa ter um objetivo pra alcançar a pessoa. Ela não tem que ter só tipo, vou gravar isso aqui por gravar e postar. Não. Precisa de um planejamento, de um roteiro, de um assunto que você sente no seu coração que a pessoa vai ser alcançada, vai ser edificada através daquilo ali. No caso, é interessante você falar isso, que nós não ouvimos falar muito sobre isso, sobre a situação de saber contar a história, na verdade. Sim. Saber contar a história, porque, por exemplo, nós também trabalhamos na mídia, vemos, por exemplo, trabalhos de alguns... Às vezes as pessoas pensam assim, no vídeo é fácil contar a história, né? Parece que é muito fácil contar a história, mas quando vai na parte de fotografia, aí o negócio também, a pessoa pensa que não dá pra contar a história através de foto, né? Pior que dá, porque, tipo, eu conheço um fotógrafo lá de Santa Catarina, onde que a gente foi, que, cara, as fotos, se você for olhar as fotos que ele tira, parece que transmite aquele sentimento que aquele momento teve. Tipo, vamos supor, um casamento. Ele consegue registrar a felicidade das pessoas. Ele consegue tirar o sentimento da foto e transmitir para outras pessoas, e através daquilo ali, creio eu, ele consegue clientes, né? Porque a pessoa vê que existe uma técnica, existe como é que eu posso dizer? Existe um desenvolvimento dele próprio para conseguir transmitir aquilo ali. Então, assim, cara, muito bom mesmo. É muito interessante, porque hoje precisamos de profissionais com esse tipo de pensamento igual ao do Miguel, né? E nós vemos que tem essa ausência dentro do mercado, né? De profissionais que saibam contar a história. E não só bater foto. Como você disse, um profissional que não bate foto só congela aquela imagem, mas ele congela o sentimento, congela a história, congela aquele amor que está sendo contado através daquelas fotos, e muitas pessoas não entendem isso dentro dos clientes, ou então pessoas que são da própria área, a própria área, né? E em relação a essa parte de contar a história, né? Em relação desse trabalho e tudo mais. Agora eu vou fazer uma pergunta assim em relação ao seu trabalho, como já estamos falando sobre isso. Você acha que Deus e trabalho se misturam, ou tipo assim, não, meu trabalho para Deus é só ali fazendo quando me chamam para cobrir uma mídia de uma igreja, fora daquilo não tá, ou então tipo assim, não, Deus é só quando eu tô cultuando aqui, e foto e vídeo, comunicação é outra coisa? Cara, assim, eu aprendi que eu, como cristão, eu tenho que transmitir eu tenho o brilho do Espírito Santo, correto? Sim. Então, assim, pra onde eu for, as pessoas têm que ver em mim que eu sou um verdadeiro cristão,
que mesmo... Qual foi a pergunta mesmo? Que eu meio que me perdi. Se Deus e o seu trabalho se misturam ou são coisas totalmente distintas? Tipo, Deus é isso e meu trabalho é eu mesmo que Não, isso. se mistura, porque se não fosse por causa dele, eu não teria chegado onde eu tenho chegado hoje. Uhum. Não teria as oportunidades que eu tenho tido, mesmo em eventos fora de igreja, quanto dentro de igreja. Mas os que eu mais faço mesmo são eventos de igreja. Uhum. Então, assim, Deus e o meu trabalho se misturam sim, graças a Deus. Que bom, cara. É muito bom e interessante isso. Tem muita gente que tem esse pensamento dualista, né? Sim. De que Deus é só ali dentro da igreja e porta fora é outra coisa, né? Sim, sim. E Miguel, o pessoal mais chama de Miguel ou de Jonathan? Miguel. Miguel, né? Mas no meu perfil profissional de fotos é Olhar do Jonathan. Pois é, Olhar do Jonathan. Então, Miguel, você tá com 17 anos, apesar da pouca idade, você, dentro da sua família, você tem o histórico, né, da parte de mídia, de comunicação, né? Então, acaba que você você tem uma experiência dentro da mídia de comunicação, através dos seus trabalhos na rede social, nós vemos que você tem um olhar bastante técnico. Conversando com você agora, você também tem um entendimento muito técnico e um entendimento muito claro a respeito do seu trabalho, né? Uhum. Mas sabemos que, geralmente, por causa da idade, da aparência de pouca idade, às vezes as pessoas chegam e tratam como se fosse só um menino da mídia, né? Olha, é só um menino da mídia. Pede pra ele bater uma foto, um vídeo, alguma coisa assim. Em algum momento você já sentiu que foi tratado dessa forma por alguém? Tipo, e você tava... a pessoa tava achando assim, não, ele só tá quebrando um galho ali pra mim. E como que você pode lidar... Como que você lida com essa situação de você ser colocado, né, nesse lugar de menino da mídia ali, muito abaixo daquilo que você faz realmente? Como que você lida com esse rótulo sem perder o respeito, a fé e a sua postura profissional? Respondendo a primeira pergunta, se você já perguntou se eu já passei por isso. Já passei, dentro de igreja mesmo. Mas acaba que chega um certo momento que as pessoas, elas param, analisam e veem que você tá voando. Uhum. Então acaba que aquele pensamento que a pessoa teve antes, ela reverte aquele pensamento dela. Porque, tipo, quando eu vou tirar uma foto, eu não tiro uma foto por tirar. Uhum. Eu pego meu telefone, vejo aqui, enquadro certinho, tudo bonitinho, e tiro a foto. Só que, tipo, as pessoas, elas já veem a diferença. É igual teve uma vez que uma mulher parou a gente, eu e meus pais na rua, falou, tira uma foto aqui pra mim. Eu fui e tirei a foto. Só que eu não tirei a foto por tirar. Eu tirei no telefone dela. Uhum. E o dela não era... Eu acho que era um Motorola o telefone dela, não lembro. Mas aí eu fui e tirei. Ela falou... O meu é Motorola, calma lá. Então, mas vou te falar. Não, mas eu vou te falar. Era um telefone que a foto ficou ótima. Uhum. Quase que eu pedi ela pra me mandar a foto, de verdade. Pra mim poder postar. Porque, assim, ela chegou, ela viu a foto, ela falou... Nossa, a foto ficou muito boa. Porque eu não peguei tanto céu, não peguei tantas pessoas do fundo, não peguei muito chão. Eu consegui enquadrar ela naquele quadrado ali e montar um triângulo. Uhum. Porque existe um triângulo de 90 graus pra tirar foto. Não sei se vocês sabem disso. Uhum. Mas existe um triângulo ali que você encaixa a pessoa pra conseguir tirar aquela foto. Uhum. Mas já passei por isso sim. E hoje a pessoa mesmo, ela, tipo, já me perguntou quanto que eu cobrava pra fazer um ensaio fotográfico dela. Aí dá vontade de você chegar e falar, ué, mas você não falou que eu era um menininho da mídia? É. Hoje eu tenho o meu próprio trabalho, eu tenho minha própria, como é que eu posso dizer, minha própria empresa Uhum. pra que tiro fotos pra fora, não só dentro de igreja. Então, assim, a mídia da igreja, a mídia de fora, ela é muito importante pros dias que nós vivemos hoje. Então você lida com essa responsabilidade, não de, tipo assim, de bater de frente, né? Não, eu escuto e guardo. Porque aí, eu já sei que às vezes, tipo, a pessoa ela fala, eu divido muito com os meus pais, pra mim não ficar muita coisa em mim. Uhum. Aí, a pessoa fala, eu escuto. Depois, mais pra frente, eu já sei que a pessoa, tipo, ela vai pagar com a própria língua. Então, tipo, não faço nada, deixo acontecer,
tira a foto e pronto. Faz o seu trabalho, né? Meu trabalho vai falar por Aí, mim, né? aí no resultado final a pessoa fala, nossa, que trabalho incrível, que não sei o quê. Falei, obrigado e tal, mas com vontade de falar, pô, mas você falou que só era o menininho da mídia, então. Ai, meu Deus do céu. Aí... Mas com relação a essa visão das pessoas, da igreja ou das pessoas em geral, que só veem um profissional, no caso só porque ele é jovem, como um menino da mídia, por que ainda existe essa resistência na sua visão, inclusive nos ambientes cristãos, né? E em reconhecer a comunicação como um trabalho honrado, e até que ponto também é culpa dos próprios profissionais que por não se posicionarem? Como é que você vê isso aí? Pô, então, eu acho que assim, existe meio que um limite nas igrejas, né? Tanto é que a minha igreja, ela não tinha essa vontade, não tinha esse meio pra colocar uma mídia. A gente tirava as fotos por tirar, nada disso. Mas hoje, nós lá na igreja temos um grupo com 5 pessoas e a cada congresso nós montamos uma escala pra cada pessoa. Uma fica nos stories, eu sempre fico na foto. Aí uma fica nos stories, outra pros make-off, aí a gente monta tudo certinho. Mas existe um certo limite dentro das igrejas, que elas colocam só porque a igreja tá lá, elas acham que as pessoas têm que ir até a igreja. Mas não, na verdade nós temos que ir até as pessoas, porque na própria palavra de Deus, a palavra dele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Seja através de um telefone, seja através da pessoa física mesmo, mas nós temos que ir até as pessoas. Porque, como eu falei no início, vão ter pessoas que não terão forças, não conseguirão ir até um ambiente cristão. Então, no caso aí, dá para evangelizar através da foto? Sim, com certeza. E como é que você consegue fazer isso? Como é a preparação antes de bater a foto, durante a foto e depois? Dias de congresso é porque normalmente nós não fazemos muito cobertura de foto, vídeos, histórias em dias de culto normais, mas é mais em congresso. Nesse caso, Show. Mas assim, todas as vezes que lá na igreja nós fazemos uma escala, montamos uma escala, nós oramos através daquilo ali. Porque as pessoas olham pra nós e acham que, só tá na mídia pra poder não se concentrar no culto. Só tá na mídia pra não ficar sentado lá dentro pra assistir o culto. Mas não. Quer dizer que as pessoas pensam isso também? Pensam. Dentro da igreja? Pensam, com certeza. Se você, for parar pra analisar, as pessoas, elas têm esse pensamento. Infelizmente. Não deveriam? Não. Mas, infelizmente, tem muitas. Mas, em relação à preparação, como que é pra poder conseguir transmitir aquilo ali, nós sempre oramos antes lá na igreja, nós nos reunimos quando alguns conseguem chegar cedo, outros chegam atrasados, mas fazem a sua própria oração, o seu próprio momento com Deus. E nós oramos falando exatamente assim, Deus, nos dê direção e discernimento para que vidas sejam alcançadas. É sempre isso, se você for pegar aqui o nosso grupo de WhatsApp, é a mesma frase todo o congresso, toda a cobertura. Porque, não existe uma mídia sem propósito. Não existe uma escala sem um propósito. Não existe uma oração sem ter um propósito também, né? Então, assim, todas as vezes que nós fizemos isso, graças a Deus, nós conseguimos transmitir, através de Deus, aquilo que o culto tinha, a essência. Porque algumas pessoas só enxergam dessa forma. Gravou, só postou. Mas não, teve pessoas que já mandaram testemunho falando que foram alcançadas através daquilo ali, através das fotos, conseguiram sentir a presença que estava ali no culto. E assim, eu acho que as pessoas, elas precisam entender essa parte da comunicação. Tanto é que você não vê igrejas pequenas com uma equipe de mídia, só igrejas grandes, não é? Sim. Mas então, nós precisamos, todas as igrejas, nos reunir para propagar o evangelho através da mídia, da comunicação. Bacana. É muito interessante, não é isso? Interessante. Eu lembro de um fato, cara, que aconteceu há muitos anos. Acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, já faz tempo, né? Na igreja. Eu lembro de um baixista que tocava com a gente, que ele era o líder do louvor, né?
E aí ele usava uma expressão assim, uma abreviação, NHS, né? Aí eu fui entender, dizer, cara, e aí a gente não vai ensaiar? Eu ia falar, e toda vez ele falava NHS. Aí uma vez eu perguntei, o que é NHS? Na hora sai. Ou seja, e na hora que ele ia tocar, ele sempre olhava pra mim e dizia, aí depois ele perguntava, e aí, parceiro, eu toquei muito, né? Olha. Aí a pergunta que eu quero te fazer é exatamente sobre essa ideia, né? O quão preparado alguém da mídia, alguém que desenvolve esse trabalho tem que estar ou não? Ele não precisa se preparar, ele não precisa fazer um curso, ele não precisa se especializar, ele só precisa ter uma câmera boa e um celular bom na mão. Não, então, pode completar. Só não, isso? Só isso. Então, precisa ter um curso, ter um conhecimento. Eu não tenho curso, mas eu busco sempre aprender mais, pesquiso sobre ISO, sobre a exposição, o FHP, que no momento não tô lembrando o que é, mas o FHP também. Mas assim, tem que ter uma preparação. É a mesma coisa quando uma pessoa ela vai cantar. O cantor não vai chegar ali e só vai cantar. Não, ele vai fazer o aquecimento vocal, vai ensaiar, se for um cantor cristão, ele vai pedir direção a Deus do que ele vai fazer ali para conseguir seguir aquele momento de adoração. Então, eu acho que todas as coisas, elas precisam ter uma preparação. É engraçado de curso de especialização, né? Que geralmente, às vezes até a pessoa que tem curso, né? As pessoas que têm curso, às vezes elas não aplicam aquilo que elas aprenderam, né? Sim. Não aplicam aquilo que elas aprenderam. E geralmente, quando elas têm muito curso, elas falam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas né? não bota em prática. E hoje a gente tem essa, como é que eu posso dizer? Essa democratização da parte do conhecimento. Sim. Hoje é muito fácil a gente conseguir entrar na internet e se preparar, né? Sim. E é muito interessante dessa parte da preparação, né? Porque muita gente não faz isso, não só na parte da mídia, mas em qualquer outra área dentro da igreja, né? E não só dentro da igreja, às vezes o cristão fazendo o trabalho dele fora da igreja. E vai aparecer, você acha que aparece muito mais fora da igreja do que dentro? De trabalho? Tipo assim, porque somos carta lida. Você acha que é mais importante, tem a importância dentro da mídia. E fora, você acha que a gente tem que dar também a mesma qualidade profissional? Sim. Porque, eu, como um profissional agora, da mesma forma que eu aplico dentro da igreja, eu aplico fora. Só que, claro, vai ter eventos que não vão ser aquela mesma programação, não vão ser aquela mesma, como é que eu posso dizer? Aquelas mesmas imagens, vão ser outras, então... Mas eu coloco em prática tudo o que eu aprendo. Porque se eu aplico dentro da igreja, eu vou tentar aplicar isso aqui também. Mas é cada dia inovando, aprendendo uma coisa nova. E eu comprei um curso que fala exatamente sobre isso. O Guia de Mídia em Preparação... Eu esqueci o nome, mas é um guia de mídia. Comprei, que lá ensina tudo. Ensina, como você se preparar, como você colocar em prática o que você aprende, como você pegar um ângulo bom, quais aplicativos você utilizar, mas é o que tá escrito lá. Nem todos os aplicativos vão transmitir aquilo que você vai conseguir transmitir. Porque vai ser você que vai tirar a foto e vai transmitir o que tá ali. Às vezes é engraçado, né? Que nessa parte que a gente trabalha também, às vezes eu sinto a dificuldade quando outra pessoa tá fazendo. Sim. Outra pessoa tá fazendo, né? Porque não é o seu olhar que tá ali. Sim, né? é o de outra pessoa. Não é o seu olhar que tá ali. Por isso que às vezes quando nós vamos fazer a produção, eu gosto de fazer a gravação ou dirigir a gravação, porque do olhar, né? Ter esse olhar e contar essa história através disso. Miguel, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui. Não tá aí. Deus. Oh, meu Deus. Não tá aí, porque a gente tem tempo. Calma, não fica nervoso. Não é comprometedora, não. Não é comprometedora, não. Porque a gente tem mais uma perguntinha ali, mas a gente tá com tempo. Você já pensou em desistir? Do quê? De ser cristão? Não, da parte de mídia, comunicação. Eu não quero seguir outra coisa. Cara, chegou um momento assim de você pensar assim, será que tá valendo a pena? Já, porque essa parte de, vamos colocar no todo, essa parte de evento, é o que meu pai sempre fala. Chega um momento em que, some,
some tudo. Você não tem, tipo, da onde tirar dinheiro, da onde você ter recurso. Então, assim, você tem que trabalhar bastante pra chegar no final, você ter um dinheirinho ali pra você. Mas respondendo a pergunta, já tive momentos que eu pensei em desistir, em querer sair dessa área e ir pra uma outra. Só que, assim, é uma área em que eu cresci e aprendi sem fazer um curso. Sem ter um professor pra me ensinar. Eu mesmo que fui aprendendo, assistindo vídeo. Autodidata, né? Sim. Então, assim, eu falei, pô, até onde eu cheguei, não é possível que não valeu a pena. Até onde que eu cheguei aqui, pô. Tanto é que em junho eu vou estar viajando, se assim Deus permitir, pra cobrir na mídia em Porto Seguro. Bacana. Então, assim, eu falei, Deus, tá valendo a pena, mas tem horas que dá momentos de desistir, sim. Toda hora, todo dia, mas tem que estar ali com os nossos pensamentos em Deus, porque é Ele que nos, como é que eu posso dizer, nos sustenta, nos dá força pra continuar nessa área aí. E resistir às coisas que o mundo oferece, porque cobrir na mídia fora da igreja também é a cada dia resistir a alguma coisa. É verdade. Então sempre conectado, né? Com Deus. Pra saber o que ele quer que faça, né? Sim, isso aí. Tanto é que já teve evento que eu já cancelei, que eu não fui, porque eu via que, tipo, aquilo ali ia me fazer mal. Eu não ia conseguir não me misturar. Eu ia me misturar, então eu falei, não, isso aqui esquece. Deus vai dar um melhor, então vamos colocar confiança nele. Bacana. Eu queria saber alguma história sua, um trabalho que você fez, assim, algum tipo de trabalho que você já realizou nessa tua experiência, um trabalho assim que te deixou um tanto frustrado e o trabalho que mais te deu satisfação. Conta um pouco de alguma história que você teve nessas experiências. Esse trabalho aqui que eu realizei em tal lugar me deixou um tanto frustrado porque eu não consegui transmitir. E esse aqui não, esse aqui eu já fiz, tal, isso me deu uma satisfação. Cara, eu não me lembro qual foi, mas eu lembro da história, da história em si. Mas teve uma vez que eu fui fazer um ensaio de fotos, lá perto de casa mesmo. Cara, que eu tava tentando tirar a foto pra transmitir aquele sentimento da foto. Mas eu quero transmitir o sentimento da foto, mas a pessoa não ajuda. A pessoa que eu tô fotografando não ajuda. Esse que é o problema. Falo, pô, é igual pra você selecionar alguém, vamos supor, pra ser um modelo. A pessoa ela tem que ter aquele perfil, tem que ter o porte que a agência tá querendo ali, né? Mas não, esse aí, a pessoa ela foi, pagou tudo certinho, bonitinho, beleza. Só que, cara, foi o evento que eu falei, foi a foto que eu falei, pô, não é possível que eu não vou conseguir pegar uma foto pra conseguir postar, pra transmitir a emoção que a pessoa tinha. Mas a pessoa não estava emocionada por aquele dia. Teve uma hora que eu quase cheguei pra você e falei, pô, como é que você marca um ensaio de fotos e você não tá feliz, alegre? Falei, não é possível. Mas o que mais me deu a satisfação de fazer foi um que eu fiz recentemente em Petrópolis. De um casal que, não vou citar o nome, mas de um casal em que eles queriam fazer um ensaio de fotos, mas eles não estavam com uma condição financeira de fazer. Mesmo que não seja tão caro assim, mas eles não estavam com condição financeira para fazer. E não queriam deixar o aniversário de casamento deles passar em branco. Nisso eu realizei um sorteio, não sei se vocês viram. Realizei um sorteio de 15 fotos editadas. E acabou que eles ganharam. Nossa. Eles ganharam. Não foi nada combinado, eles nem imaginavam que eles iriam ganhar. Entrei em contato, ganharam. E eles falaram, pô, quero tirar essas fotos em Petrópolis. Falei, pô, pra tirar essas fotos em Petrópolis vocês são bem felizes, né? Chegou na hora, eles foram e contaram por que eles quiseram tirar essas fotos tão distantes. Mas chegou na hora, eles transmitiram e eu consegui transmitir a emoção que aquela foto tinha. Que aquele casal estava tendo naquele momento. Porque, pelo que a mulher me contou, ela tinha pedido a Deus, tipo, alguma coisa pra eles fazerem. Pra deixar essa memória guardada. Aí, chegou na hora... É porque eu não tenho a foto, senão eu mostrava. Mas chegou na hora... Foi um dia tão leve, feliz, que eles... Chegou no final do dia, eles agradeceram, mandaram um valor a mais do que eu cobrei. Do que eles pagaram, que não ia pagar. Mandaram um valor bem alto. Falei, gente, as pessoas confiam mesmo, né? Porque, pô, não é possível. É engraçado, né? Porque eu me lembro de nós morávamos em Cuiabá, né?
A nossa produtora começou lá. Aí, falando dessa parte da pessoa que não se prepara, né? A pessoa, às vezes, a situação ali daquela produção é para o engrandecimento da própria pessoa. Sim. O alvo é ela, né? E também da própria produtora que está fazendo, ou profissional, né? Mas ali o alvo ali maior é dela. E eu me lembro que nós fizemos um sorteio lá em Cuiabá. Não sei se se lembra, na parte... Fizemos ali numa daquelas aulas que tinha de dança lá. Fizemos para as mulheres lá um sorteio, que ia ter um evento. Então, fizemos o sorteio e uma mulher ganhou. Aí a Nilce orientou ela, né? Disse, olha, você vai arrumada, tal, assim, não sei o quê, pra bater as fotos e tal. Pra quê? Gente, pra quê? Eu achei engraçado que a mulher foi com roupa de malhação e não era pra ir. O ambiente não... Era num parque que tinha uma pracinha lá. Era pra ser uma roupa leve, condizente assim, podia ser um vestido, uma roupa bem leve, pra bater as fotos. E a mulher foi vestida como ela vai pra aula de dança. Cara... Gente, eu fiquei assim na hora, eu disse, meu Deus do céu, cara. Batemos as fotos. Sim, batemos tinha as que fotos. bater as fotos, de uma forma. Entregamos as fotos, né? E tipo assim, geralmente nesse meio, bate as fotos pra postar, né? Nem postou. Que isso? Fotos, quem? Vocês ou elas? Não, a pessoa não postou. Não postou. As fotos foram entregues e ó... Nós que colocamos nas nossas redes pra demonstrar, né? O trabalho que tinha. O trabalho que a gente... Nós batemos e tal, escolhemos algumas fotos assim, mais interessante, né? Pro nosso Instagram na época. Mas a pessoa não... Ó. Se nossa, nem... Cara, eu fiquei assim... Cara, a pessoa não sabe, né? Sabe. Elas dão mais valor numa foto batida com a câmera toda frontal, borrada de gordura no dedo, né? Batendo assim pro teto, né? Porque com uma foto profissional. Tem gente que tem esse olhar, né? Tem gente que tem esse olhar que não percebe. E chega muito... Nós temos alguns clientes. Chega alguns vídeos que, tipo assim, eu fico pensando assim... Não é possível que a pessoa não consiga perceber que a câmera tá com gordura. Tá suja. Né? Aí eu fico pensando, bem... Ela não tem obrigação nenhuma, né? Mas às vezes tem pessoas que trabalham com a rede social que não percebem isso, né? É igual um comunicador lá do Pará, lá de uma região lá. Ele tem um programa na rádio, né? Um programa dele evangélico. E eu fico incomodado. Eu não entendo muito de mídia, particularmente. Mas eu fico incomodado porque parece que tem uma penumbra na... Sabe? Tão borrado, tão sujo que deve estar a lente do coisa. Eu digo, caramba, todo sábado ele tá na mídia, todo sábado. E não percebe. Ou o celular tá com problema na câmera, né? Ou ele não limpa realmente. Eu digo, meu Deus, eu que não tenho essa visão toda, eu fiquei agoniado. Imagine quem vê isso, né? Ou profissional que entende. Cara, rapidinho se interrompendo, tu me lembrou da minha avó. Minha avó, quando ela vai bater uma foto, nossa, meu pai tá de prova. Cara, ela consegue pegar o celular. Vó, eu te amo, tá? Mas vou ter que falar isso aqui. Ligou até a lanterna. Ela pega o celular, posiciona certinho, bonitinho. Quando vai ver o celular, já tá aqui. Fala, vó, aqui. Aí quando ela vai bater a foto, eu não sei o que ela faz, que o celular faz assim, ó. Fala, vó, tá tremendo. Aí ela, nossa, sabe o que você sabe? Eu falei, vó, mas eu tô te ensinando pra senhora chegar na rua, tirar uma foto bonita, né? Tô te ensinando, pô. Agradece. Olha, é muito engraçado isso, né? Mas acaba que eu fiquei pensando assim, que quando forem olhar essas fotos, essa foto de uma certa forma tá contando a história pra vocês, né? Sim. Só essa foto foi a minha avó que bateu. E a gente já sabe que foi ela que bateu a foto. A gente já sabe. Não é uma foto ruim, é a foto que minha avó bateu. Mas tá bom, tá dando pra ver as pessoas ali certinho. E Miguel, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já lidou com esses clientes que são, vamos colocar entre parênteses assim, cabeça dura? Como assim, questão de... Tipo, que você orienta e a pessoa não segue. Faz de uma outra forma, do jeito dela? Faz do jeito dela. Mesmo você dizendo assim, olha, eu quero que você faça isso.
você sabendo as técnicas, o profissionalismo, porque nós lidamos algumas vezes com clientes assim. Como que você consegue lidar profissionalmente? Como que você lida com esse tipo de cliente? Um cliente que não ouve o seu profissionalismo, a sua experiência técnica. Como que você lida com esse tipo de cliente que, entre aspas, é cabeça dura? Cara, eu acho que nunca tive. Essa que eu falei, que eu tirei a foto, mas ela não tava demonstrando o sentimento dela. Ela fez tudo certinho, bonitinho, mas ela não tava transmitindo os sentimentos que ela tava naquele momento. Não sei se ela tava num dia ruim, se ela só queria tirar as fotos por tirar, não sei. Mas eu tenho até que me preparar pra isso aí, porque esses clientes eu nunca peguei, não. Tenho até que me preparar pra isso aí. Sim, é verdade, tem que se preparar. Tem que estar preparado. Nunca pensei nisso aí, não. Porque nessa parte a gente tem que transmitir no que nós realmente acreditamos, nossos princípios, né? Sim. De lidar com pessoas assim. Porque eu sempre entro no Instagram da pessoa pra poder analisar ali, saber o estilo de foto que ela vai fazer pra ver se tem o perfil dela. Porque não adianta eu pegar, vamos supor, uma foto na internet de uma mulher sentada ou de um homem sentado e mandar fazer se a pessoa não consegue cruzar as pernas, ficar com uma educação. Então, não adianta. Então, eu vou sempre lá no perfil da pessoa, vejo quais são as poses que ela tá acostumada a tirar as fotos, se ela gosta de corpo inteiro, se é só metade do corpo, o estilo de roupa que ela usa pra poder ver o cenário, se vai ser ao ar livre, se vai ser fechado. Então, tem tudo isso. Mas esses clientes aí, cabeça dura, eu nunca peguei, não. Não se preocupa, se Deus quiser. Deus você pega, né? Porque Deus, eu falar assim como experiência, né? Deus, ele coloca situações na nossa vida para tratar o nosso... Sim. Criar a casca, né? Para criar a casca. O teu pai, com certeza, que é o Diogo, né? Que é meu xará. Xará. Com certeza já enfrentou muito isso, né? De lidar com clientes cabeça dura. Todo dia, se bobear, quando tem evento. Todo dia. E é meio... É ali que Deus diz assim, bora ver como é que você vai lidar com isso, né? Com essa situação, como que você vai lidar com essa situação. Sim, E transmitir, né? Porque, às vezes, tipo assim, você consegue transmitir através do vídeo e da foto aquele sentimento, aquela coisa toda que tá acontecendo ali dentro, mas às vezes o próprio profissional não transmite aquilo que é... Sim. Que é verdadeiro, na verdade. Só faz, mas vamos supor que pelo dinheiro, pelo que ele vai ganhar ali. Isso é verdade. E deixa, assim, como que você define o que é ser um fotógrafo ou mesmo um videomaker para você? O que é um videomaker, nas suas palavras? Você me pegou, mas vamos lá. Nas minhas palavras, é uma pessoa, é a definição, né, que você quer? Uma pessoa que ela vai fazer uma gravação, mas que ela vai transmitir o que está sendo gravado, o que está sendo filmado ali. Mesma coisa para foto, o que está sendo registrado. E só isso que veio na minha cabeça. Só. É porque às vezes você desenvolve um trabalho, por exemplo, eu dava aula, eu fui professor, né, muitos anos, professor de espanhol. Então, era algo que eu gostava bastante. Então, assim, eu via a profissão de dar aula de espanhol como um chamado, como algo que me realizava, me fazia ver as pessoas progredindo. Sim. Sabe? E é isso que eu queria, por isso que eu te perguntei, né? Videomake é realizar sonhos. Sim, agora eu entendi. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo, porque, vamos supor, as pessoas, o Diogo até tinha me perguntado se tinha medo de câmera. Eu falei, medo de câmera eu acho que eu não tenho, não. Porque eu tô acostumado a tirar fotos dos outros, não minha. Mas, assim, a pessoa, ela consegue, através de uma câmera, ela consegue desenvolver mais uma coisa nela, que é que se ela tiver um medo de uma câmera, ela consegue desenvolver aquele medo. Aquele medo acaba se perdendo. É a mesma coisa que quando eu comecei a fazer os vídeos de gravação com a Cleide, que ela não conseguia desenvolver. Hoje em dia, se tu vai ver, ela desenvolve bastante. Ela já vai e vai levando. Sério, cara? Ela vai levando. Tem hora que eu falo, tempo, acabou. Então é você que foi o tutor dela ali, né? Foi porque falava, Tia Cleide, vai ser isso aqui, em tanto tempo. Quando eu vou ver, já passou o tempo. Falei, senão não vai dar pra jogar isso aqui no ar, pô. Mas a pessoa, ela consegue desenvolver. Ela consegue não ter medo de estar ali. Pra poder
falar, pra poder se abrir pras pessoas, pra alcançar, pra edificar vidas. Bacana, cara, bacana. E eu tô impressionado que o Miguel, ele fez várias perguntas antes, né? Fiz várias perguntas. Como é que vai ser? O que você vai perguntar? Tal, não sei o que. Aí eu até falei, eu compartilhei pro Jânio, eu disse, Jânio, bora fazer poucas perguntas aqui, que eu acho que ele vai ficar nervoso. Vou travar. Eu fiquei com esse medo, eu tava em casa e falei, cara, acho que eu vou travar, acho que eu não, vou cancelar, falar pra botar outra pessoa. Sério? O pessoal Sério. Gente, meu Sério, Deus do céu, cara. Olha, na hora eu fiquei pensando, eu disse assim, acho que ele vai cancelar. Porque ele fez umas perguntas de que horas é? Não, que mas vai ser? aí meus pais foram e falaram um negócio muito, muito importante que me impulsionou. Se eu não tentar, eu não vou saber se eu consigo. Uhum. Então, Vamos exatamente isso. Não, mas que bom, né? Que Os bom pais que são você muito tá aqui. importantes, né? Dentro da vida. E ver que você é bem... Eu fiquei muito feliz de ver na parte que ele disse assim, eu vou conversar. Conversar com meus pais. Vou conversar com meus pais. Foi. E hoje em dia, a gente vê muito nas redes sociais as pessoas querendo ter essa liberdade sendo tão novos, né? Assim, morando com os pais, assim. E eu tenho certeza que se fosse qualquer outra pessoa ia dizer, não, vou lá sim, tal, não sei o quê. Não, mas eu já fiz muita coisa sem pedir permissão a eles. Tipo, Meu Deus, sério? já marquei. Não, eu já, vamos supor, já marquei evento sem comunicar eles antes. Pra falar, tipo, posso ir? Não posso? Já fiz. Mas aí chegava na hora, eles deixavam eu ir porque já tinha marcado, não tinha como cancelar. Mas graças a Deus eu tenho aprendido todos os dias a pedir a liberação. Muito bom. É só muito importante ter falado isso. Seguindo o princípio bíblico, né? Honrar pai e mãe, né? Que é difícil, mas... É o mandamento, Sim. né? Tá dizendo que teus pais são difíceis? Não, que é difícil assim, porque fugindo do nosso assunto aqui rapidinho, tem muitos jovens hoje em dia que, tipo, saem, fazem as coisas, vão pra noitada sem pedir direção, sem pedir a permissão dos seus pais. Então, assim, e quantas pessoas querem ter essa oportunidade de pedir aos pais pra fazer tal coisa e não tem essa oportunidade? É verdade. Me veio uma pergunta muito interessante a respeito disso, Miguel. Quanto tempo a gente tem, Tainá? 20 minutos. Meu Deus, ainda? Ainda? Nós temos 20 minutos ainda. E Miguel, saindo um pouco desse assunto de mídia e tal, você recebe muitas propostas? De quê? Propostas para sair do caminho? Do caminho não tanto de mídia, mas sim do seu propósito como cristão hoje em dia. Cara, não, porque, pessoal, vamos supor, meus colegas de escola, eles me acompanham, então eles tipo, sabem que eu sou cristão. Já surgiu um que tentou me desfocar, mas não deu certo. Eu tive que compartilhar com a minha mãe, não compartilhei nem com meu pai, mas não sei se ela chegou a falar contigo. Mas aí nós fizemos uma oração, pedimos direção a Deus, né, do que fazer, de qual ação tomar, para não termos prejuízos mais na frente, né? E assim, não consegui, mas graças a Deus todos os meus colegas de escola, eles sabem que eu sou um cristão, eles respeitam essa área, quanto eu respeito a área deles. Tanto é que, tipo, lá na escola eu tenho conhecidos gays, tenho pessoal que gosta de mulheres que gostam de mulheres, então assim, eu tenho que respeitar, mas eu falo, desse assunto eu não participo. Fica cada um no seu canto. Vocês ficam aí, eu fico aqui. Se quiser qualquer direcionamento que eu possa ajudar, eu vou ajudar vocês. Porque eu tô aqui pra isso, eu vou ajudar, vou aconselhar no que eu conseguir fazer pra ajudar vocês. Mas é isso. Então, no caso, o seu trabalho, ele é um reflexo do que você é interiormente? Como assim? Interiormente eu digo assim, do que você acredita, da sua fé. O seu trabalho é um reflexo, a sua vida na escola é um reflexo do que Sim. você acredita? Sim. Graças a Deus, porque, cara, já chegaram pra mim e já perguntaram, não lembro se foi na escola ou se foi numa festa, mas já chegaram pra mim e perguntaram, tudo que você faz na igreja, você faz na rua, fora da igreja? Falei, caraca! Foi a primeira vez que eu não tive, tipo, uma resposta clara pra dar. Porque, tipo, aquilo ali veio como um impacto.
Porque ela fez uma pergunta que todo ser cristão deveria fazer pra ele mesmo. Tipo, será que eu reflito a glória de Deus fora da igreja? Não só ali dentro de 4 paredes, mas fora? Então, assim, foi uma vez e a última que eu fiquei sem resposta pra aquilo ali. Mas o meu trabalho é o reflexo daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu carrego. Graças a Deus. Bacana, cara. Muito legal o teu posicionamento, porque infelizmente a gente tem visto no ambiente cristão essa defasagem dos jovens, esse abandono da fé, sim, né? Por causa de ideologias, por causa de coleguismo, sim, sim, e falta de firmeza, de raiz, né? Então, assim, eu fico feliz que você tem princípios, né, cristãos, teus pais te ensinaram, a igreja te dá esse suporte, e você ter essa firmeza na fé, né? Lógico que você tem uma caminhada a seguir ainda, né? Você tem uma caminhada, você é um jovem ainda, mas já mostra que você sabe o que você quer, né? E aí isso é interessante, porque falando do seu trabalho, com certeza, né, as propostas mirabolantes vão vir, se já não vieram, e aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Dinheiro ou Deus, né? É a mesma coisa de Deus ou fama. Deus ou fama. É a mesma coisa. Então é bem interessante esse teu posicionamento aí, né? E lógico que isso aí passa pela base, né? Sim. Então, o que você... Vou te fazer essa pergunta, que é a última aqui, mas a gente com certeza vai continuar aí até... o que te dá força e alicerce para seguir em frente, enfrentar os obstáculos e desafios do trabalho de comunicação e mídia, e também do empenho em entregar um trabalho de excelência para os seus clientes? O que te dá força? Cara, acredito que primeiramente Deus, e segundamente meus pais, né, minha família, que estão sempre ali me aconselhando, me ajudando, porque também tem a questão de tempo de celular, tem a questão de não ficar 24 horas, porque nós jovens e adolescentes, temos infelizmente essa dificuldade de ter um respeito em relação ao tempo de celular, ao uso, ao manuseio, mas tenho conseguido equilibrar isso aí. E assim, é um pouco complicado, mas nós vamos seguindo. A última pergunta, qual foi? Com relação ao empenho, né? O que te dá força para você se empenhar e entregar um trabalho com excelência para os seus clientes? Acredito a vontade de, tipo... É porque eu não sei como é que eu vou... Isso eu não sei como é que eu vou responder. Mas acredito que a vontade de entregar aquilo ali de uma maneira boa, correta, que o cliente vai gostar e que ele volte. Não que tipo, vou entreguei e ele vai sumir. Não, eu quero que ele volte, que ele goste do meu trabalho, que ele veja que tem um profissionalismo ali, tem uma preparação, tem uma técnica. Então, assim, claro, eu já tive clientes que já vieram, mas foram. Mas por quê? Por falta de um profissionalismo meu, porque eu tava errando no português. Então, assim, veio, mas foi. Primeiro ponto que eu tive. O primeiro problema. Tive que corrigir isso aí. Corrigi, beleza. O segundo foi a parte em que eu já estava querendo fazer as minhas próprias coisas. Tipo, o cliente mandava o que ele queria, mas eu fazia completamente ao contrário. Falei, já é uma outra parte que eu tenho que corrigir, porque nem sempre vai ser a minha opinião, nem sempre vai ser a minha resposta que a pessoa vai querer. Às vezes eu vou ter que escutar a opinião dela e acatar. Então, o que me dá força pra continuar é Deus, meus pais, clientes que confiam em mim, no meu trabalho. E é isso. Olha, eu vou dizer que esse podcast aqui, cara, tá saindo melhor do que o planejado, hein? Tu tem certeza? Porque, por exemplo... Tô tremendo aqui ainda. Primeiro podcast, olha, o teu pai falando que é o primeiro. É porque eu tô impressionado que eu não consigo... na verdade, assim, a gente tem contato com outras pessoas,
Mas nunca, assim, é muito raro ver um jovem pensando dessa forma, né? Por exemplo, Miguel aqui, da forma como ele fala, a expressão dele, porque nós estamos conhecendo ele aqui. Neste momento, nós não temos um relacionamento fora daqui. É a partir de agora que nós estamos conhecendo o pai do Miguel, né? E vemos, assim, que realmente o posicionamento dele, um posicionamento totalmente distinto da maioria dos jovens. Não, mas vou te falar, eu fui difícil, tá? Não já? Já foi difícil, não já? Pô, acho que o quê? Desde quando eu nasci, desde os meses até os meus 15 anos de idade, foi difícil. Foi difícil. A gente tem essa... Ainda vai ser mais difícil lá pra frente, né? É. Mas de tudo aquilo que você falou, a gente já percebe essa forma, né? Do que você já absorveu de um princípio bíblico, né? De Deus, de Jesus Cristo e Espírito Santo, das suas experiências, da forma como que você trata os clientes, trata o seu trabalho, sempre com temor a Deus, né? Sim. Refletindo a vontade dele dentro desse trabalho. Porque tem trabalhos assim que Deus nos coloca a fazer para nós refletirmos a vontade dele, refletirmos a glória dele. Sim. Com trabalhos que às vezes a gente não quer fazer. E que nem você falou, às vezes a gente quer colocar o nosso olhar, sim, a nossa parte técnica, o nosso profissionalismo aqui naquele trabalho. Tem vezes que tem trabalhos que eu olho assim, que às vezes eu paro e penso assim, gente, eu que sou profissional. Tipo, não tá fazendo sentido nenhum isso aqui. Não Como tá é que eu vou fazendo montar sentido isso aqui? nenhum. Mas só que o cliente quer. E aí vem aquela batida. Sim. Que Deus fala assim. Mas só que a parada, Diogo... Diogo, não tu, Diogo, tá? Só que a parada, Diogo, é o seguinte. Você tem que refletir minha glória. E é isso que eu quero que você faça. E às vezes a gente tem que fazer a vontade do cliente porque ele não tem um entendimento, ele não quer entender. Mas às vezes você fazendo aquilo que ele quer, você tá transmitindo a vontade de Deus e ele tá olhando assim, olha. E no final, tu chega tipo e fica, caraca, isso aqui fez sentido agora. Fez sentido, depois que tu montou, fez total sentido. Porque é muito difícil, né, a gente tratar com a vontade de Deus, porque o nosso coração toda vez quer fazer a vontade, né? Nós queremos, a nossa carne quer fazer a nossa vontade. E é sempre nessa questão, né? Mas, Senhor... Desse jeito aqui fica melhor. Desse jeito fica aqui melhor, tal, não sei o quê. E é verdade, muitas vezes, quando passa esse momento e a gente olha pra trás, por que eu agi daquela forma? Né? Porque eu tava com aquele pensamento. Sim. E aí você bate o arrependimento e diz, ô, Senhor, Me desculpa. eu sou um miserável mesmo, né? Miserável. Olha só, a Siri querendo falar com a gente. Do nada, entendi nada. Mas assim, Miguel, que palavra você gostaria de deixar para o nosso público, para o seu público, ou para aquele jovem que pensa em começar uma carreira de videomaker como fotógrafo, ou que se espelha em você? Que palavra você pode deixar para essa pessoa? Pô, uma palavra que eu tô carregando a beça bastante comigo é Isaías... Calma aí, só pra mim não falar heresia aqui. Pra mim não falar heresia, calma aí. Isaías 41:20. Para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Então, assim, todo o meu trabalho que eu faço hoje em dia, eu sempre dou a glória primeiramente a Deus. Porque eu entendi que foi Ele quem me deu a oportunidade. É Ele que tem me levado a lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca imaginei participar de podcast. Hoje tô aqui. Então eu falei, Deus, muito obrigado. E assim, todo mundo vai ver. Mas a mão do Senhor é quem vai fazer na sua vida. Amém. Bom, vocês viram aí? Esse bate-papo de hoje não tem só a ver com câmera, com cliques ou para falar de edição, rede social. Estamos falando de vocação, responsabilidade e impacto, né, Diogo? Isso aí, se você trabalha com mídia, comunicação, vídeo ou arte, né? Arte na contramão, que esse episódio te lembre do seu valor, tá? Mas não seja egoísta, tá bom? Não deixe o orgulho
dominar o seu coração. Porque o trabalho que você faz hoje em dia tem que refletir a glória do Senhor. Então, o seu trabalho, se refletir seu trabalho está errado, tá? Para você que é cristão. Então, mostre o valor de Deus através do seu serviço, de Deus através da forma como você fala, e deixe Jesus aparecer mais através do seu trabalho, Jesus aparecer mais através do seu olhar, da sua fala, do jeito que você trata as pessoas. E não é só para você que trabalha com mídia, mas qualquer outra área ou serviço. Sim. Tá bom? E se você contrata, que entende o peso e a importância de quem está por trás dessas telas, né? Para você entender isso, né? Entender qual é o posicionamento de um rapaz que com 17 anos, mas que já carrega tanto conhecimento no tratar atrás das câmeras, no tratar através da fotografia, no tratar principalmente com seus pais e com Deus. Tem mostrado que deve se honrar pai e mãe, né? Cumprindo assim o seu chamado aqui na Terra, cumprindo assim o propósito o qual Deus chamou. Rapidinho. Pode falar. Lembrei de um negócio aqui, de um outro assunto aqui que a gente estava falando, mas que às vezes as pessoas acham que nós só fazemos essas coisas assim de mídia, postamos, gravamos, tiramos foto por like. Mas não, é completamente diferente. Completamente diferente. Muito bem. E como sempre nós fazemos, nós queremos deixar uma indicação de um livro para você. Um livro muito bacana do Wayne Grudem. O título do livro é Negócios para a Glória de Deus. Esse livro mostra, com base bíblica, que os negócios e o trabalho podem ser uma forma de glorificar a Deus. Não apenas atividades espirituais tradicionais como culto e evangelismo. O Grudem explica que quando um cristão conduz seus negócios preservando princípios bíblicos, honestidade, amor ao próximo, responsabilidade e ética, isso se torna uma expressão prática da fé no dia a dia. O autor desafia a ideia de que o mundo dos negócios é incompatível com a vida cristã e oferece uma perspectiva sobre como o trabalho pode refletir a glória de Deus em interações com clientes, colaboradores e no próprio ambiente profissional. Esse livro você pode achar lá no nosso querido pastor Alex Wellington, lá na www.sabiocristão.com.br, Livraria Sábio Cristão. Estes títulos e outros títulos para suas demais dúvidas cristãs você encontra lá na Livraria Sábio Cristão. E esse foi o nosso episódio de hoje de Arte na Contramão. Dá um tchauzinho pra geral. Tchau, gente. Até a próxima. TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você.